Olá, daremos início a mais um Pod Acesso à Justiça. Esse podcast é de iniciativa do Escritório Modelo da PUC de São Paulo. Nosso objetivo é ter um bate-papo leve e descontraído sobre temas tão relevantes e urgentes. Vamos conversar sobre direito, igualdade, inclusão social, vulnerabilidade, dentre tantos outros temas correlatos. Estou aqui com Pedro Bucheni, advogado orientador do Escritório Modelo e ex-aluno da PUC de São Paulo. Hoje, nosso bate-papo é com nada mais nada menos do que o professor José Eduardo Cardoso. Professor de Direito Administrativo da PUC de São Paulo, foi vereador, deputado federal, procurador do município, ministro da Justiça e advogado-geral da União, e esse currículo é extenso. Professor, seja muito bem-vindo, tire a gravata, fique à vontade e vamos conversar. Olha, muito obrigado. É um privilégio estar com vocês aqui do Escritório Modelo, que é um projeto que eu curto desde o seu surgimento. Desde que eu entrei como estudante da PUC no bacharelado, a minha iniciação com o contato da advocacia não foi no Escritório Modelo, porque não existia esse projeto na época. Mas foi através de um trabalho que o Centro Acadêmico 22 de Agosto fazia na periferia de São Paulo, atendendo gratuitamente pessoas desfavorecidas. Então, eu passei 5 anos nesse trabalho, na periferia, e foi o que contribuiu demais para a minha formação. E por isso vejo com magníficos olhos a sucessão desse trabalho que eu desenvolvi na época, que é o Escritório Modelo. Obrigada, professor. Então é de longa data, né? Opa! O projeto em si. Professor, grande parte dos nossos estagiários, né, o nosso corpo é formado por gente que acabou de entrar na PUC. Então, ou os estagiários que estão no 5º semestre, 4º semestre e tudo mais. Como é que, então, falando para essa porção do escritório, como o direito chegou até o senhor? Como é que foi a escolha pelo direito? Como que surgiu o começo do professor José? Olha, é curioso, eu sempre não tenho parentes advogados, a não ser um tio, que era advogado e que eu via estudando quando eu era muito pequeno. E eu sempre gostei um pouco dessa ideia de polêmica, é justo, não é justo, legal ou ilegal. Então é uma coisa que eu tinha na cabeça e, curiosamente, eu fiz quando eu estava no antigo ginásio que a gente falava, eu fiz um teste vocacional. E o teste vocacional deu 2 coisas, olha que curioso. A primeira era vendedor e a segunda, advogado. Por quê? Possivelmente tinha a ver com persuasão. O vendedor ele tem a arte de persuadir, o advogado também, persuadir o juiz, persuadir aqueles que vão julgar. Então, eu acho que isso já era uma vocação que eu tinha, né, já desde de criança. Mas, quando eu fui fazer o colegial, como nós chamávamos, que é o curso que antecedia ingresso na faculdade, eu fiquei muito em dúvida entre fazer direito ou psicologia. Eu atuava num colégio do Estado, que era experimental, e tinha uma carga elevadíssima de filosofia, de psicologia, de sociologia, especialmente no último ano. E quem optasse por humanas não tinha física, química e biologia, né? O que depois fazia falta no vestibular. Mas aquilo foi maravilhoso para abrir horizontes. E eu fiquei muito em dúvida com psicologia. Resolvi fazer direito. Mas eu sempre gostei muito também de entender os comportamentos humanos, né? O que também, de certa forma, quem atua na área do direito precisa fazer. Assim foi. Aí fiz direito, não me arrependi. Tive uma crise no primeiro ano da faculdade, porque eu trabalhava na periferia e via que nem sempre aquilo que os livros me ensinavam na faculdade eu via na realidade. Eu via a ideia na faculdade de que o direito visa a justiça e via profundas injustiças através do direito na periferia de São Paulo. Isso acabou fazendo com que eu, no primeiro momento, tivesse vontade de ir embora por outro curso. Me lembro que eu li um texto, lembro, nós estávamos na época da ditadura militar. Eu entrei aqui na PUC em 1977, claro, e havia um texto que era ser jurista ou contestador. E o autor concluía que era impossível ser jurista e contestador porque o direito ele visa manter as estruturas de poder. Aquilo me abalou tanto, porque eu queria mudar aquilo que eu via na periferia, eu queria mudar a ditadura, aquilo me deixou, né, bastante chateado. Eu falei, então por que eu não saio disso aqui e vou fazer psicologia?
Mas, por sorte, eu comecei a estudar filosofia do direito, para tentar entender o que era o direito. Percebi que, embora o direito esteja intrinsecamente relacionado com o poder, ele tem uma face dual, a face da manutenção e a face da transformação. Isso tudo me fez com que eu ficasse na área do direito e não me arrependo. Ótimo. Essa crise parece que ocorre em muita gente, né? No começo da graduação. A crise A do primeiro crise ano. do primeiro ano. Eu quase abandonei o barco. Embora eu gostava de direito, mas o que eu estava vendo na prática não era aquilo. Claro. E aí tem um choque. Legal. Professor, o senhor já ocupou inúmeras posições muito relevantes, muito admiráveis, que nós acabamos de citar, inclusive, né? E como que foi a sua atividade jurídica? Como que ela foi se transformando com o tempo? Olha, eu digo para você uma coisa que eu sempre costumo afirmar. Eu tive vários cargos públicos, mandatos ao longo da minha vida. O primeiro foi secretário de governo da Prefeitura de São Paulo, quando eu tinha 29 anos. Mas antes disso, eu já era procurador concursado, como você leu no currículo, e eu cheguei a ser chefe da assessoria jurídica da Secretaria dos Negócios Jurídicos de São Paulo, ainda quando era governo Jânio Quadros. Então, eu já tinha uma carreira, eu tinha uma postura assim, boa na Procuradoria, com 27, 28 anos de idade. Com 29 eu tornei secretário. Depois eu fui vereador, fui presidente da Câmara, deputado, ministro, etc. Eu passei por esses cargos. Eu estive nesses cargos. Mas tem uma coisa que eu sou. Claro que é professor e advogado. Né? Essas duas coisas estão em mim. Então, eu diria a você que eu nunca, desde os meus 23 anos de idade, não que eu tenha muito mais que isso, né? Desde os meus 23 anos de idade, eu nunca deixei de dar aulas. Nunca. O período que foi mais difícil foi o único período da minha vida. Eu comecei a dar aula com 23 anos aqui na PUC, com a professora Silvia Pimentel, assistente de filosofia do direito. Dei aula, eu fui secretário, eu dava aula, eu fui vereador, eu dava aula, e deputado, dava aula. O único período foi ministro, porque eu não tinha como fazer. Então, o que acabou acontecendo é que eu fiquei só coordenando alguns cursos de pós-graduação, né, na Escola Paulista de Direito e em outros lugares, coordenando cursos, porque eu não podia dar aula, mas eu nunca quis me distanciar da vida acadêmica. Então, foi o período que eu não dei aulas na PUC, foram só os 5 para 6 anos, vamos dizer 6 anos, que eu fui ministro da Justiça e advogado-geral da União. O resto disso eu fui professor, que é o que eu sou, na minha essência, como advogado. E, aliás, é nosso eterno professor, né? Muito obrigado. É um professor queridíssimo. Não posso deixar de mencionar a aula do senhor de Direito Administrativo, como era provocativa, professor. Era muito interessante. Muito e falando nessas carreiras que o senhor já ocupou, nós estamos completando, o Escritório Modelo está completando 25 anos esse ano, e foi essa a ideia de criar o podcast. E um podcast voltado ao tema inclusão social, vulnerabilidade, igualdade, justiça. Como que esses temas entraram na sua vida, professor? Na PUC. A PUC foi muito importante para a minha formação, né? Eu já tinha esse colégio que eu falei, que eu já tinha uma certa formação anterior, que eu fiquei em dúvida de fazer psicologia ou direito. Eu já tinha uma visão humanista acentuada, mas acho que foi na PUC que eu tive a oportunidade de ter uma atuação que me projetasse mais nas relações com justiça, com direito, com transformação, né? A PUC é uma universidade que historicamente tem essa ligação com a transformação social, né? É uma universidade que é uma referência nisso em todas as suas áreas. Não que nós não tenhamos professores que têm uma visão mais conservadora, alunos, isso tem, claro, e é da vida, e é plural, e é bom que até assim seja, para que nós tenhamos um oxigênio universitário correndo solto pelos nossos corredores e salas. Mas a PUC tem uma vocação histórica na perspectiva da sociedade, do combate à injustiça, etc. Me lembro que já no meu primeiro ano de faculdade, em 1977, foi o ano da invasão da PUC, em que o Erasmo Dias, o então coronel, diante de um ato de estudantes que estava na porta do Tuca, teatro da Universidade Católica, entrou com a tropa de choque e destruiu essa universidade. Aquilo me fez perder o medo
de lutar contra a ditadura. Eu era contra, mas eu ficava tímido com medo. Aquilo me fez até me projetar para a vida política, como acabou acontecendo nos anos seguintes. Então, a PUC ela foi indispensável para a formação minha, humanista, voltada à política e sempre estudando direito, relacionado a essa visão mais progressista. Ou seja, um pé na academia, um pé na política, é o que sempre marcou a minha vida. Às vezes um atrapalhava, o outro atrapalhava. Às vezes a política me permitia desenvolver minha carreira acadêmica, às vezes a aula me atrapalhava na política, mas eu acho que isso me completou. Não que eu tenha feito bem as duas coisas, não é verdade. Uma atrapalhou outras vezes. Mas realmente foi uma coisa que a PUC me propiciou. Então, se eu tivesse, sinceramente, que voltar anos atrás para fazer o vestibular, eu diria, eu quero ficar nesta universidade. Ela foi muito importante para a minha vida. Então, falando ainda sobre PUC, falando sobre os primeiros anos de faculdade, tem uma pergunta que eu não posso deixar de fazer, professor, porque eu ouvi num comecinho de faculdade, idos de 99, 98, 99, numa palestra maravilhosa que o senhor fez, provocativa, como sempre, né? Em que o senhor dizia que direito nada tem a ver com justiça, que direito tem a ver com poder. Essa afirmativa ainda permanece, professor? Permanece. E o porquê? Justamente esse histórico de vida meu, de entrada na PUC, de atuar na periferia, esse choque, essa dúvida, me fez estudar direito. Até para saber se um jurista podia ser contestador ou não. E uma das coisas que me levou à percepção é que o conceito de justiça, ao contrário do que muitos afirmam no plano da filosofia do direito, ele não tem relação direta com a busca da justiça. Em primeiro lugar, porque justiça é um conceito ideológico. O que é justo? O que é injusto? Eu uso aqui a palavra ideologia num sentido até pejorativo, de visão dos dominantes de uma sociedade, né? Ou seja, a visão de mundo dos dominantes é uma visão ideológica. E o conceito de justiça é ideológico. Nas sociedades escravocratas, era justo punir o escravo. Claro. Na Idade Média, era justo que o servo desse uma parte da sua produção para o senhor. Nas sociedades capitalistas, é justo que o detentor dos meios de produção tenha uma mais-valia em relação àquele que é remunerado por tudo aquilo que ele produz. Então, o conceito de justiça, ele é historicamente condicionado, ideologicamente fruto das visões dominantes em cada momento histórico. Então já começa aí uma situação. O direito visa a justiça? Bom, se o direito visar a justiça, no sentido ideológico da expressão, eu vou dizer que o direito é um instrumento para perpetuar a visão de mundo e o mundo dos dominantes. Eu já começo com o primeiro paradoxo nessa colocação. Só que quando a gente aprende justiça na faculdade de Direito, a gente pensa naquele valor, né? São Tomás de Aquino, dar a cada um aquilo que lhe é devido, segundo uma relação de igualdade, etc, etc, etc. Claro, você pensa num plano ideal daquilo que é o sentimento de tratamento igualitário, embora o próprio conceito de igualdade também seja ideológico, porque o que é igual, o que é diferente? Escravo não era igual a ser humano, o índio não era para o colonizador brasileiro igual aos europeus. Ou seja, o conceito de igualdade também passa por perspectivas ideológicas. Aí, o que há para mim um choque. A ideia que eu aprendo de justiça não é aquela que necessariamente o direito apresenta. Até porque o conceito de justiça não é aquele que a gente aprende, mas é aquele que a gente tem que descobrir por trás da realidade que nos é ensinada. Então, o direito em si, ele não visa a justiça nessa perspectiva de o valor ideal de dar a cada um aquilo que lhe é devido, né? Num plano de uma igualdade socialmente relevante. Não. Eu acho que o direito ele visa fundamentalmente a conservação das estruturas de poder. O direito está diretamente relacionado ao establishment e diretamente relacionado à manutenção do modo de produção, do modo de organização social, e ele é um instrumento pelo qual isso se conserva. Essa é a tônica. Mas eu descobri, também estudando, e li um livro fabuloso que chama, foi o livro que me chamou muita atenção e que me fez ficar no direito, inclusive. Direito e Ascensão do Capitalismo, de dois autores estadunidenses.
ele mostra como as estruturas de poder que são conservadas pelo direito desenvolvem um mecanismo dual que permite a transformação dessa estrutura pelo próprio direito. Ou seja, o direito ele pode ser uma alavanca de transformação. Ele pode ser utilizado como um instrumento de transformação, embora na essência ele vise a conservação. E essa transformação pode fazer que seja produzido um novo direito para uma nova realidade social. Então, isto me fez, atuando no Centro Acadêmico 22 de Agosto da PUC, indo para a periferia atender os pobres, a perceber que eu tinha um papel relevante a fazer como pessoa do direito, que era utilizar o direito, desmascarando-o nas suas contradições ideológicas, e, ao mesmo tempo, fazendo com que o direito de uns começasse a se sobrepor à dominação de outros. Essa realidade, para mim, foi decisiva, e aí porque da provocação que eu fiz. O direito não visa a justiça, ou seja, aquele conceito de justiça que a gente aprende, belo e dourado, ele não visa mesmo. O direito é uma disputa, ele é um instrumento de poder. Certo. Sensacional. Ufa! O direito do antigo, então, ética em acordo, tá meio longe, né? Tá meio longe. Eu diria a você que o direito, ele sempre foi uma expressão da relação de poder. Mas ele pode ser uma relação de poder equilibrada e justa. Né? Tá. Eu posso dizer que em sociedades igualitárias existem regras que governam as suas vidas. Claro? Eu posso dizer que existe um direito nas tribos indígenas antigas, igualitárias, socialmente postas numa perspectiva comunal de convivência. Mas o direito ele sempre expressa essas relações de poder. E, por isso, ele pode ser uma forma de opressão. Como também ele é um instrumento de transformação. Né? Nesse livro que eu mencionava, O Direito e a Ascensão do Capitalismo, eu me lembro que me surpreendi muito lendo esses dois autores, ele dizia que, na Idade Média, os juristas construíram a teoria que ia permitir o nascimento da sociedade capitalista dentro da estrutura jurídica feudal. Ou seja, o instrumental jurídico, ele pode ser utilizado como um instrumento de transformação. Às vezes como um instrumento de denúncia, às vezes como um instrumento de construção da mudança de relações sociais. Ou seja, eu vou dar um exemplo para vocês. Um ilustre advogado Sobral Pinto, certa feita, impetrou um habeas corpus em favor de uma pessoa, de um preso político, que estava sendo brutalmente torturado, invocando a lei de proteção aos animais. No fundo, ele tinha impetrado habeas corpus anteriores, e os tribunais, na época da ditadura Vargas, tinham negado. E ele falou, bom, se os tribunais negam o direito que eu invoco aos seres humanos, é porque vocês presumem que este ser humano, que é um comunista, não é ser humano. Então, já que ele não é humano, ele não é um vegetal, ele não é uma árvore, ele não é um batráquio, ele efetivamente deve ser um animal. É assim que os senhores entendem. Então, por favor, protejam os bichinhos, não torturem, não façam. Ele queria ganhar? Óbvio que não. Aquilo era uma denúncia. Uma denúncia revestida de uma argumentação jurídica que seguramente deixou os juízes enlouquecidos, claro, mas que vira um fato. Advogado pede que um preso político comunista seja tratado como um animal, já que essas mesmas cortes entendem que ser comunista não era ser humano. Era uma denúncia violentíssima. E assim, o direito ele pode ser utilizado. E seguramente vocês do Escritório Modelo fazem isso diariamente. Sim. Diariamente. Quando você pega aquela causa, então você pega lá o excluído contra grandes escritórios de advocacia numa causa em que você tem que, como estudante, como professor, como advogado, se desdobrar para dar o melhor serviço possível àquele excluído. Eu, talvez hoje, se eu tivesse fazendo faculdade hoje, talvez pelo como eu sou, talvez eu tivesse feito concurso para a Defensoria Pública, que não existia Defensoria Pública na época. Na época, o Estado de São Paulo era a Procuradoria do Estado, que atendia gratuitamente. E aí, como tinham esses trabalhos de atendimento na periferia, eu fui lá, todo sábado eu ia atender os excluídos. E ali você vê o drama, você vê que a justiça não é tão justa quanto às vezes nos ensinam nos bancos da faculdade.
Minha próxima pergunta, ela diz sobre acesso à justiça. E aí, como que a gente lê aqui acesso à justiça com essa provocação sobre a justiça, né? Fica até meio provocativo ler aqui essa expressão. Mas, já passando para a próxima, professor, o senhor esteve no Poder Executivo e no Poder Legislativo também. A gente estuda muito o acesso à justiça no Poder Judiciário, né? Então, justiça multiportas, juizados especiais, no processo das juizados especiais e tudo mais. Como que é a discussão do acesso à justiça no Executivo e no Legislativo? Como que isso chega? Ela é importante, mas muito pobre. Eu acho que, em primeiro lugar, a justiça brasileira, o sistema de justiça brasileiro, ele ainda é para poucos. Ou seja, embora o segmento judiciário do Estado brasileiro seja abarrotado de processos, você fica absolutamente surpreso quando você, por exemplo, você conversa com o ministro do STJ ou o ministro do STF, falando da quantidade mensal de processos que chega a julgamento, o que obviamente compromete até a própria qualidade da prestação jurisdicional. Apesar desta quantidade, a maior parte dos brasileiros não tem acesso à justiça. Nós não temos um aparato da justiça que chegue para questões singelas do ponto de vista econômico para alguns, mas grandiosas para outros. Às vezes, o que é a compra de um celular defeituoso, por exemplo, é para uma pessoa de classe alta, algo que não pesa, para uma pessoa que ganha salário mínimo. A compra de um celular defeituoso é algo que pesa sobremaneira, porque é a maior compra que ele talvez tenha feito até então na sua vida. Então, esse tipo de situação, eu tenho ainda um desagasalhar da justiça brasileira. Ela é uma justiça demorada, uma justiça assoberbada e uma justiça ainda muito inacessível. Isto fez, através dos tempos, nós não termos uma cultura de acessibilidade. A maior parte das pessoas tem ofensa ao seu direito, deixa para lá. Claro, porque não é fácil a justiça. Então, claro que isso com o tempo vem mudando, melhorou muito com os juizados de pequenas causas, com a criação das defensorias públicas. Alguns estados demoraram muito para criar defensorias públicas, o que para mim era uma coisa que tinha que ser imediata. O desenvolvimento de programas de escritórios, modelos como esse que a PUC desenvolve, tudo isso foi alargando e as coisas melhoraram muito, muito. Mas dizer que esse debate já está sendo feito em profundidade no Legislativo, no Executivo, não creio. Ele é feito, mas ainda falta muito a avançar. A cidadania exige muito mais do sistema jurisdicional brasileiro. Certo. Professor, a gente poderia pensar em acesso à justiça também sob outro ângulo, que seria das políticas públicas, não? Sem dúvida. Quando você tem a criação do chamado Estado de Direito Social e Democrático, vamos chamar assim, o Estado ele passou a ser vocacionado, mesmo numa sociedade capitalista, a reduzir as desigualdades. E aí as políticas sociais elas passam a ter uma dimensão de relevância. Isso faz com que o Estado seja robusto para atender as políticas sociais, a máquina administrativa seja mais robusta e, ao mesmo tempo, você utilize o dinheiro dos impostos, dos tributos, para custear programas sociais de combate à desigualdade. Isso tem sido muito combatido por aqueles que eu colocaria numa expressão ampla para identificar uma corrente de pensamento, que são os neoliberais. Ou seja, o neoliberalismo propõe um Estado forte só para a manutenção da ordem capitalista e do capital. Mas em relação a políticas sociais de desigualdade, são favoráveis a que o Estado fique mínimo, às privatizações, a um conjunto de situações que reduz o custo do Estado e, portanto, os tributos sejam menores, porque quem os paga justamente são os mais favorecidos e que não querem pagar esses impostos. O sistema tributário brasileiro ele é um sistema injusto, porque ele tem uma carga tributária desigual. Mas os ricos não querem pagar mais impostos. E sabem que a tendência do Estado Social é cada vez cobrar mais impostos de quem tem. E isto faz com que vamos reduzir o Estado, imagina, as pessoas têm que sobreviver pelos seus méritos, como se não tivessem diferenças sociais determinando o que cada um pode ser ou deixa de ser. Essa visão neoliberal, ela acaba bloqueando o acesso à justiça
na perspectiva que você fala, ou seja, o acesso às políticas sociais. Bloqueia, primeiro, porque quer acabar com as políticas sociais, e segundo, porque fecha as portas à participação popular na elaboração e na decisão dessas políticas. Ou seja, o neoliberal, ele é, por excelência, defensor da tecnocracia. Ele quer afastar o meio político eleito pelo povo e o próprio povo das decisões do Estado, dizendo que tudo quem tem que decidir são tecnocratas que são, obviamente, capturados pelo mercado, comandado, obviamente, por quem tem o grande capital. As mudanças neoliberais têm essa característica. Se você pensar, por exemplo, nas agências reguladoras que foram criadas pelo governo Fernando Henrique Cardoso, elas nada mais são da reprodução de certas estruturas criadas pelo neoliberalismo. Ou seja, onde eu tiro dos eleitos a possibilidade de gestão e coloco abre aspas, técnicos, como se técnicos fossem neutros. Não são. Né? E normalmente técnicos são capturados por setores de mercado. Ou alguém imagina que a ANAC não é capturada pelas companhias aéreas, ou imagina que a ANS não seja capturada pelos aqueles que prestam atividade de serviços médicos suplementares. Esta visão neoliberal, obviamente, ela toma conta e afasta a participação da população na busca de acesso à justiça, seja no acessar, no obter, seja no fiscalizar, seja no decidir aquilo que deve ser feito. Isto é muito grave. Então você vê hoje grandes discussões colocadas, o Banco Central tem que ser autônomo, independente, e o governo eleito não pode mudar sua política. Como se fosse neutra a política de um Banco Central. Ela não é neutra. Francamente, ela não é neutra. É que ela, dessa forma, ela é comandada pelo grande capital. E não por aqueles que fazem o conjunto da população e que, afinal, expressam sua votação elegendo políticos. Mas os políticos brasileiros não são bons. Bom, isto é uma decorrência do processo democrático. Não é porque, às vezes, eu tenho políticos corruptos ou políticos desonestos, porque desonestidade e mal existem em todos os campos, inclusive entre os empresários, entre os advogados, entre os médicos, entre todos. Não é porque eu tenho políticos que efetivamente não cumprem com o seu papel ético que eu vou simplesmente tirar do povo a possibilidade de decidir democraticamente, por eleição ou por via direta, os rumos do Estado. Então eu não posso atribuir a técnicos situações, porque, eu repito, não existe neutralidade nas decisões humanas. Pode haver imparcialidade, que é uma coisa objetiva. Neutralidade, jamais. Os técnicos que ocupam esses cargos no Estado, eles não são neutros. Eles têm políticas na cabeça. Claro, nós vimos recentemente embate entre o presidente do Banco Central e o presidente da República, mas quem foi eleito foi o presidente da República. Ele está errado. Mas o povo então escolheu errado? Paciência, é da democracia. Não acho que tenha escolhido errado, acho que escolheu certo. Mas esta situação ela é inaceitável. Mas o pensamento neoliberal, ele vai tirando a política, ele vai associando a política a algo nocivo, algo podre, algo sujo. E o reflexo dessa visão neoliberal é, cada vez mais, a existência de outsiders políticos disputando cargos eletivos. Claro, e muito bem aceitos. Né? Quem é o Donald Trump? É um outsider da política, é um empresário. As pessoas não... a política é nojenta, então vou pegar alguém para fazer política que não é da política. Esse é o pensamento neoliberal que acaba tendo este reflexo, como o presidente da Argentina atual, que era também um outsider, como o Jair Bolsonaro no Brasil, que era um insider sendo a imagem de outsider, porque ele tinha sido deputado, eu fui deputado com o Jair, muitos anos, tá certo? Ele já era deputado antes de mim e ficou. Um outsider? Não, mas ele se apresentava como alguém que está fora do sistema. Como aqui em São Paulo agora, o Pablo Marçal também é a mesma coisa. Esta visão neoliberal que demoniza a política, né, acaba tendo como reflexo a produção de outsiders, como se fossem resolver a política. Então, esse é o momento que hoje nós vivemos e que atinge profundamente nesse conjunto de ideias o Estado social. E ao atingir profundamente nesse plano de ideias o Estado social, acaba inexoravelmente fechando as portas ao acesso à justiça em geral. Perfeito. Puxando um gancho, professor, o senhor falou de corrupção, nós falamos de políticas públicas, de dinheiro público. Já ouvi o senhor falar sobre a relação entre exclusão social e corrupção. O senhor pode falar para a gente sobre qual é a relação que há? Eu acho intrinsecamente vinculado, particularmente nos chamados estados de direito democrático e social. Por quê?
Esses estados têm como papel o desenvolvimento de programas sociais que reduzam a distância entre as pessoas. Não acredito que a distância vá ser reduzida a ponto de não existir, porque nós estamos numa sociedade capitalista. Mas o Estado social, efetivamente, ele tem essa tarefa de reduzir a miséria, reduzir a desigualdade. Ou seja, o dinheiro público que abastece os cofres do Estado, através de tributos, de impostos, de taxas, ele vai para várias coisas, dentre elas para projetos sociais, dentre elas para serviços públicos que são prestados à população. Quando eu desvio esse dinheiro dos cofres públicos, eu passo a ter menos dinheiro, ipso fato, para gerir o Estado. E se eu tenho menos dinheiro para gerir o Estado, eu passo a ter, possivelmente, serviços públicos e programas sociais prestados em quantidade não suficiente, porque seria melhor se eu tivesse o dinheiro, ou em qualidade também não adequada. A falta de dinheiro público traz problemas de quantidade e qualidade na atuação estatal e, portanto, nos serviços públicos e, portanto, nos programas sociais desenvolvidos pelo Estado Social de Direito e democrático. Ora, ou seja, quando o Estado passa a ter essa debilidade de serviços públicos e programas sociais, quem sofre mais? Todos vão sofrer. Então, se a segurança pública não vai bem, todos sofrem. Se a saúde pública não vai bem, todos sofrem. Se o ensino público não vai bem, todos sofrem. Mas os mais abonados, os que possuem riqueza, os que têm uma posição social melhor, conseguem, com seus recursos próprios, solucionar problemas decorrentes da ineficiência estatal. Por exemplo, o ensino público vai mal, vou colocar meu filho numa escola privada, que é melhor. A saúde pública vai mal, eu vou pagar um tratamento de saúde que não é pelo sistema público do Estado brasileiro. Eu tenho um problema de transporte coletivo ruim. Bem, eu vou comprar meus carros para poder me locomover na cidade. A segurança pública está ruim. Então eu vou comprar carros blindados, vou morar em casas que são protegidas por serviços de vigilância privado. O pobre, ele consegue suprir, embora reclame, ele consegue, em larga medida, não totalmente, mas em larga medida, minimizar ou diminuir o impacto da falta de serviços e programas sociais para atendimento da população. Claro, ele consegue, notadamente serviços públicos, porque o programa social não se volta a essas pessoas. Mas ele consegue se equilibrar diante de situações de ineficiência estatal. Já o pobre não. É aquela velha história, se não tem tu, vai tu mesmo, né? Ou seja, não tem jeito. Ou seja, a saúde pública está ruim? Vai ficar ruim. Eu vou para a fila do SUS, ou eu aguardo meses para fazer um exame, ou eu não tenho uma alternativa. Né? O transporte coletivo está ruim? Paciência, eu vou ter que chegar mais cedo para pegar o ônibus, vou ficar pendurado no ônibus para poder trabalhar. A educação está ruim? Paciência, meu filho vai estudar numa escola péssima. Segurança pública está ruim? Eu vou ser assaltado. Ou seja, isso faz com que a ausência da boa aplicação do dinheiro público, ou da chegada do dinheiro público, que é desviado pela corrupção, acaba gerando um agravamento da exclusão social, porque o pobre passa a ter piores serviços públicos, a não ter serviços públicos, que deveria ter na perspectiva do Estado de Direito Social. Então, eu diria que nesse modelo de Estado, a corrupção é uma causa de agravamento da exclusão social. E isso, inclusive, para mim, sempre serviu como um norte, porque às vezes você vê mesmo visões de esquerda, né? E a história nos fez conhecer várias, que sustentam que os fins justificam os meios. Não, para a minha causa, para a transformação social, eu posso desviar dinheiro público do Estado. Veja, é uma ética peculiar de um plano ideológico político, mas eu diria o seguinte, se a minha ética é de transformação social e de combate à desigualdade social, esses fins não justificam os meios, porque os fins que eu quero com a sociedade que eu quero construir, eles têm que estar presentes nesse Estado que reduz a desigualdade social. Ou seja, o Estado de Direito Democrático e Social, ele é um Estado que reduz a desigualdade. E isto é bom,
Ah, mas não soluciona, não vai produzir uma sociedade materialmente igual? Não, mas é melhor assim do que eu ter um Estado liberal puro em que a desigualdade é determinada, inclusive, pela ação da mão invisível do mercado a todo tempo. Ou seja, eu acredito, portanto, que essa ideologização, muitas vezes que eu encontro no plano da esquerda, eu acho que hoje já bem menos presente, de que os fins justificam os meios para a revolução social, para a revolução socialista, tudo vale, acho que, sinceramente, é descompassada com uma percepção do papel que o Estado de Direito Democrático e Social tem na construção de sociedades mais igualitárias e talvez até no futuro de uma sociedade igualitária. Certo. Professor, agora um pouco sobre sua carreira, voltando. Enquanto ministro da Justiça, como que era o diálogo com o Poder Judiciário, na prática? Esse era o meu papel, porque, veja, vamos pegar o governo federal, né? E eu tive os dois papéis. A AGU, por um pouquinho tempo, que o governo caiu, o governo de Dilma Rousseff caiu, então eu deixei de ser advogado-geral da União. E há mais tempo como ministro da Justiça. Eu fiquei ministro da Justiça 5 anos e 2, 3 meses. Eu fui mais longevo ministro da Justiça do período democrático. Na ditadura teve gente com um pouco mais de tempo que eu. E advogado-geral da União eu fiquei pouquinho, acho que eu fiquei alguns meses, 7, 8 meses, praticamente. Bem, o ministro da Justiça, ele tem o papel de fazer a relação institucional com o Poder Judiciário. Ele vai discutir os grandes temas, ele vai discutir a relação harmônica entre o Judiciário e o Executivo. O advogado-geral da União, ele comanda o exército de advogados que defende as causas da União. Então, ele vai discutir as causas concretas, claro. Então, eu tive a oportunidade de experienciar esses dois papéis. Não que o advogado-geral da União não vai discutir grandes causas, não, ele vai discutir grandes causas. E a isso, ele tem que estar ombreado com o ministro da Justiça, porque os dois têm um papel de harmonização das relações entre o Executivo e o Judiciário. Não é uma coisa simples, viu? Eu diria que o Ministério da Justiça, eu brincava outro dia com o ministro Ricardo Lewandowski, que hoje é o ministro da Justiça, ele me encontrou e falou, você não me falou que era assim isso aqui. Eu falei, olha, é você que não ouviu, eu sempre disse isso. É um dos cargos mais complexos do Estado brasileiro. Porque, em primeiro lugar, o Ministério da Justiça no Brasil, ele tem muitas atividades que em outros modelos de Estado são divididas entre 2, 3 ministérios. O Ministério da Justiça brasileiro congrega vários. Ele cuida da segurança pública, ele cuida das relações entre poderes, ele cuida de política de estrangeiros, ele tem sob sua tutela a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, presídios, o CAD, que é uma autarquia que trabalha em plano de direito econômico. Em síntese, ele tem uma gama de situações que eu brinco, o ministro da Justiça tem que rezar para ter uma crise só por dia, porque ele dá conta. O duro é quando tudo dá um curto-circuito ao mesmo tempo, você enlouquece, parece que vai enlouquecer com aquilo que está acontecendo. Então, é um cargo extremamente difícil e uma das situações difíceis é esta de manter relações com o Poder Judiciário, especialmente no momento em que o Estado de Direito Democrático e Social passa por turbulências institucionais. No Brasil, até mais, claro. Eu estou convencido que desde o impeachment de Dilma Rousseff, o Brasil passou a ter abalos sísmicos no plano institucional e os poderes saíram um pouco da casinha, né? Porque, no fundo, o que Montesquieu, que formulou a teoria da tripartição dos poderes, dizia em linguagem nossa, cada um no seu quadrado. Tá? Então, você faz isso, você faz aquilo outro, cada um no seu quadrado. Hoje, depois do impeachment de Rousseff, os poderes saíram do seu quadrado, agravando uma situação que ela é estrutural e mundial, porque esse problema da relação entre poderes acontece no mundo. O ativismo judicial não é um problema só brasileiro, ele é um problema que tem ensejado grandes discussões teóricas na Europa e nos Estados Unidos. Aliás, o ativismo judicial começa nos Estados Unidos, até porque o sistema dos Estados Unidos propicia, em princípio, uma maior liberdade de produção do juiz, porque ele é um direito costumeiro, por essência, herdado da Inglaterra. Esta situação do ativismo judicial faz com que, por vezes, o judiciário seja, além de ser o poder que dá a última palavra, aquele que tem que dar a palavra quando os outros não dão. E faz com que o judiciário invada competências que não são dele, muitas vezes. E às vezes são. O que torna muito difícil essa linha limítrofe entre o ser e o que deve ser para o papel de um juiz. É muito comum se acusar ativismo judicial. Normalmente quem fala que é ativismo judicial não está, primeiro, sabendo que ativismo judicial está fazendo um julgamento político
depreciativo à decisão. Em geral, as pessoas falam que ativismo é aquilo que não gostam e não ativismo é aquilo que acham correto, né? Isso não é, obviamente, um parâmetro sério. O ativismo judicial ele existe, a meu ver, quando eu tenho um rompimento daquilo que é o papel do judiciário, mesmo num Estado constitucional, num Estado que deva interpretar a aplicação de princípios. O ativismo é uma falta de autocontenção institucional. No fundo, Montesquieu dizia, todo homem que tem o poder, e ele fala homem, não sou eu que estou dizendo não, é que na época que ele escreveu, o homem ele servia como um rotular todos os seres humanos. Hoje já seria um equívoco grosseiro, porque as mulheres também poderiam ser mencionadas, devia ter de todo ser humano. Mas ele disse, todo homem que tem o poder tende a dele abusar. Essa ideia, que passa por uma visão, diria, antropológica pessimista, que é característica de Montesquieu e de alguns autores ingleses, ela talvez tenha um ponto de verdade, porque quer conhecer uma pessoa, dá um cargo a ela, né? Se queres conhecer Juanito, dele um carguito, né? Dá um carguinho, você vai ver. E a pessoa se transforma, ela se deslumbra. Ela não sabe conviver com a sua vaidade, o seu ego parece que extrapola o universo. Eu costumo dar um exemplo, uma vez até a Associação de Síndicos de Prédio veio brigar comigo. Eu dei um exemplo que eu tinha um caso concreto de uma pessoa que era tão cordata, simpática, amiga, nossa, ia às festas, ajudava as pessoas, até ser síndico. Quando virou síndico, passou a ter uma inclinação nasal maior, olhar as pessoas para baixo, as festas que ele proibia, o cachorrinho que ele ajudava e brincava já não podia andar mais no corredor, uma coisa horrorosa, né? Dá um carguito, né? Dá um carguito, você conhece. Todo homem que tem o poder tende a abusar, pode ser um micropoder ou um macropoder. Quantas vezes você vê pessoas, por exemplo, que foram oprimidas ou que têm uma vida oprimida e que ocupam um cargo, às vezes importante, às vezes não, e tratam a ponta da bota os subordinados. Ela reproduz o dominador. Ou seja, ela não trata com igualdade, com decência, com humanidade. Não, trata na ponta da bota o subordinado. E às vezes são cargos minúsculos, tá certo? E a pessoa se acha empoderada e ela pisoteia na cabeça daquele que é o seu inferior. Esse tipo de situação em que o dominante entra na pessoa do dominado e reproduz, acaba sendo determinante para que as pessoas, quando têm o poder, possam abusar dele. Isso é grave, né? E aí o Estado precisa conter o abuso do poder político. Montesquieu pensou nos 3 poderes. Já não está dando mais certo, porque o judiciário suscita hoje a pergunta, quem controla o controlador? O judiciário é que dá a última palavra. Quem controla o controlador? Claro. Me lembro, falando sobre isso, um curso que eu estava dando, tive a oportunidade de dar em 2, 3 dias na Universidade de Lisboa, eu me lembro de um juiz brasileiro que estava fazendo o curso, e que foi muito bravo comigo, dizendo que eu estava criticando os juízes brasileiros. Eu falei, não, há juízes bons, há juízes maus, há políticos bons, políticos maus. Eu estou criticando uma situação de estrutura em que o juiz, ser humano, não é controlado intrinsecamente no seu poder. Ele me respondeu, não, mas nós temos recursos que podem... Sim, mas é o momento que o recurso acaba. Quando eu chego na palavra final do órgão superior de justiça, a quem eu recorro? A Deus? Ao Papa? Não, parou ali. Então, estes seres humanos têm um poder incontrastável. Isto tem que pensar uma nova reestruturação do Estado. O judiciário tem um papel muito importante e precisa se autoconter, mas nem sempre os seres humanos se autocontêm e abusam do poder. Aí começa o problema, porque é o judiciário que efetivamente pode desequilibrar nos dias atuais as relações harmônicas de poder. Às vezes salva a democracia, como aconteceu no Brasil com o golpe de 8 de janeiro do ano passado. Às vezes ultrapassa os limites que efetivamente em que deveria estar contido dentro da sua couraça institucional. Então, este é um problema delicado e o ministro da Justiça tem que andar com tudo isso. Ele tem que estar administrando essas situações o tempo inteiro. Não é simples. Só, né? Um dos aspectos, né? Aí você tem Polícia Federal, aí você tem presídio, aí você tem a segurança pública dos estados, você tem o problema de política de estrangeiros, que você trabalha associado ao Itamaraty. Olha, não é simples. São temas tranquilos, Por né, isso que eu falei, o Lewandowski, você não sabia o que é, porque você não me ouviu, porque eu sempre falei. O ministro Nelson Jobim, ex-ministro, tinha uma frase, porque a FUNAI pertencia ao Ministério da Justiça, né?
Ele dizia, o Ministério da Justiça vai da toga à tanga, né? Porque ele vai da toga dos magistrados à tanga dos indígenas. E é verdade, é um ministério extremamente complexo. Um aprendizado, mas muito desgastante. Certo. E, professor, agora, quase encaminhando para o nosso fim aqui, a gente falou sobre muita coisa, né? Sobre poder judiciário, poder, filosofia do direito no geral, história. E o Cardoso de hoje, falando com o Cardoso que entrou na PUC, qual seria o conselho para esse pequeno Cardoso que acabou de começar a cursar direito? O que deve hoje o estudante de direito? Uma boa pergunta. Eu diria para o Cardoso, primeiro ano da faculdade, desiste não. Desiste do direito não. Vai estudar. Você está angustiado? Vai estudar. Vai refletir a razão da tua angústia. Claro, por que você está angustiado? Se efetivamente, como era o meu caso, a angústia era teórica, do ponto de vista de a quem eu vou servir, e no fundo isto é grave para um operador do direito, porque o operador da medicina, o médico, ele sabe a quem ele está servindo, ele sabe que ele serve à saúde, à vida, e nós servimos a quem? A quem detém o poder ou a quem não detém? Você quer que quem detém o poder o tenha? Ou você quer que quem não tem seja efetivamente beneficiado por uma transformação social? Esta angústia que me marcou no primeiro ano de faculdade foi superada com o estudo. Então, aquele que está angustiado, antes de chutar o balde, deve se dedicar a refletir mais propriamente sobre os desafios da sua vida. Então, o conselho que o Cardoso velho daria ao Cardoso novo é: desiste não, faz o que você fez. Legal. Perfeito, professor. Nós estamos finalizando. Tivemos uma aula com o professor José Eduardo Cardoso, com o Zé. Com o Zé. Foi uma honra receber o senhor aqui, ouvir o senhor por todo esse tempo. Muito obrigada pela gentileza de participar do nosso podcast. E nós ficamos aqui com mais um episódio do Pod Acesso à Justiça e venha nos acompanhando. Muito obrigada.